transdutor está aqui, linear, eu vejo os vasos e eu faço uma compressão discreta esperando que a veia, né, se encoste uma parede com a outra, né, faça aquele sinal de piscar. Quando eu tiro a força, ela abre de volta, com isso eu descarto trombose, eu posso seguir adiante. Esse aqui é um exemplo, né, de novo, a artéria redondinha, parede mais espessa, pulsátil, a veia elíptica, parede fina, e quando eu faço a compressão, as paredes se encostam. Reparem que essa veia é super boa, que o diâmetro dela é maior que a artéria, né? Isso aqui já me dá um alvo melhor para funcionar. Reparem que ela não é muito anteriorizada à artéria, né? Então se eu entrar por essa parte aqui em linha reta, eu consigo fugir da artéria. Então tem uma série de elementos positivos dessa veia neste exemplo aqui. Já esse aqui é um outro caso, né? Eu tenho aqui a artéria, aqui eu tenho outra artéria que eu vejo também, parede bem redondinha, pulsátil, e olhem essa veia, né? Determinados pontos ela é não compressível, aqui ela é compressível, aqui ela não compressível, então vejam de novo a importância de eu avaliar mais um ponto do vaso, senão eu posso, né, ter uma surpresa desagradável de funcionar e não conseguir que a guia avance, porque logo adiante pode ter uma trombose. E sempre é um exame simples, né? Super rápido pegar o transdutor, encosta na região, faz compressões, e com isso eu consigo ter um estudo efetivo para saber se eu vou ter sucesso no vaso, na punção do vaso ou não. Técnicas de punção, essa aqui de novo, né, a nossa capinha, tudo mais, famigerada. O que eu preciso saber? Tem duas técnicas que são as mais descritas. Essa aqui é a técnica transversal, eu seguro o transdutor nesse sentido sobre o vaso, dessa imagem redondinha, que é a imagem que estava vendo antes, e essa aqui é a técnica longitudinal, que é nesse sentido. A longitudinal é muito mais dispendiosa, tem algumas situações que ela pode ser importante, pode ser interessante, mas certamente não é uma técnica para quem está começando no método. Então hoje a gente vai estar falando muito dessa técnica transversal, eu recomendo vocês treinarem, aprenderem ela, que a partir do momento que eu domino bem a técnica transversal, fica mais interessante, ou eu consigo daí me aventurar a fazer a longitudinal. Não acho seguro começar nessa técnica aqui se eu não domino nem a transversal, porque ela é mais simples e resolve os nossos problemas em mais de 99% dos casos. Como é que eu faço a punção então? Bom, eu encontro o vaso, né, encontro a veia que eu quero funcionar e eu vou centralizar ela no meio do monitor. Com isso, eu sei que eu tenho o meu aparelho do eco aqui. Se a imagem do vaso está no meio da tela, eu vou entrar com a agulha direcionando para o meio do meu transdutor e com isso eu estou na direção certa. E o que eu faço? Bom, eu vou inserir minha agulha num ângulo de 45 graus em direção ao transdutor, numa distância equivalente à profundidade que eu encontro a veia. Isso aqui é o famoso Teorema de Pitágoras, que é o momento em que todo mundo, né, geralmente se choca com essa informação. Essa aqui é o LinkedIn do Pitágoras, né, aquela coisa dos catetos, a hipotenusa. O que isso quer dizer? Né? É um momento de angústia de toda a turma. Bom, é o seguinte... Estou vendo a minha imagem de novo aqui do vaso. Esse aqui é a representação do meu transdutor. Vamos pensar que isso aqui fez um quadrado, certo? Então, entre o centro do vaso e lá a pele onde está meu transdutor, aqui eu tenho um lado, digamos, 3 centímetros de profundidade. Se eu imaginar um quadrado, aqui tem 3 centímetros de profundidade, aqui tem 3 centímetros de profundidade, eu tenho 90 graus, né, nesses ângulos. Se eu cortar o 90 graus aos meio, né, inserindo minha agulha em 45, eu consigo chegar no centro do vaso sem maiores dificuldades. Então, o que seria a lógica do Pitágoras? Bom, se o meu vaso está a 3 centímetros de profundidade, eu entro com minha agulha a mais ou menos 3 centímetros do centro do transdutor, 45 graus com a pele, e eu vou chegar no lugar certo. Por que é mais ou menos? Né? Por que aqui é 3 e aqui é mais ou menos 3? Porque a fórmula do Pitágoras não é bem exata para tecidos biológicos, né? Isso funciona na questão da matemática, mas a gente sabe que tem algum grau de arredondamento em função dos tecidos, deformidade, edema, o que for. Então tem alguns autores que falam, esse lado aqui é 1 vez 0,2, é 1 vez 0,3, mas eu acho que é um princípio interessante. É uma ideia simples, é uma ideia que é prática. Se eu consigo, né, identificar a profundidade, que é algo simples, e eu sei que eu estou a 2 centímetros de profundidade, bom,
eu consigo inserir minha agulha naquela distância e eu já consigo ter mais ou menos um entendimento do que eu vou estar encontrando. Claro que aqui eu vou ter uma profundidade maior, uma distância maior do que os dois, mas se eu estou com um vaso a 2 centímetros de profundidade e minha agulha já está inserida a 8, 10 centímetros, é sinal que eu passei do ponto. E eu lembrando disso, eu consigo também retroceder e voltar a tentar realinhar o meu procedimento. De novo, né, técnica de punção transversal. Então está aqui a posição do paciente, está aqui meu transdutor do eco, é essa imagem que eu tenho. A artéria redondinha, a veia elíptica, paredes finas, né, ela é permeável. E olha a dica, todo transdutor, a gente já conversou antes, todo aparelho de ultrassom, aparece na tela uma régua num dos cantinhos. Então aqui eu tenho uma régua que vai até 4 centímetros. Então aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. Então eu vejo que o centro da minha veia está mais ou menos a 2 centímetros de profundidade. Então se aqui são 2 centímetros de profundidade, eu devo inserir minha agulha mais ou menos 2 centímetros do centro do meu transdutor. Com isso fica simples, né? Com isso fica seguro. E quando eu vou avançar a agulha, eu sei que avancei 2 centímetros, avancei 3 da agulha, passei muito mais que isso, alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo, mas não adianta, né? Eu não posso botar 10 centímetros para funcionar um vaso, eu estou enxergando ele a 2. Eu preciso readequar a minha técnica se eu não estou conseguindo, isso é uma maneira de eu ter segurança. Por que às vezes pode ser que eu não consiga fazer a punção? Tudo é uma questão de ângulo, né? Eu posso, se eu chegar muito próximo à minha agulha do que está o meu transdutor, eu posso passar com a agulha antes, passar por cima do vaso e fazer um estrago lá adiante que eu não consigo identificar. Então preciso respeitar essas distâncias. Na condição ideal, a minha profundidade é equivalente à minha distância e eu vou conseguir ver a agulha só quando eu já cheguei lá. Ou então o que pode acontecer? Se o meu aparelho está muito pertinho, digamos, seja 2 centímetros, e eu coloquei minha agulha a 7, vai dar tempo da agulha entrar, transfixar o vaso e passar lá embaixo quando chega a minha visão do eco. Aquele fenômeno que a gente falou do começo da transfixação seria essa representação aqui no ponto C, e eu tenho da agulha avançar, 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 atravessar, e eu ainda não fiz imagem, só apareceu aqui embaixo. Outra representação aqui, de novo, aqui está o transdutor, né? A gente sabe que a onda do eco faz mais ou menos um feixe, né? Um corte, que seria o equivalente à espessura de um cartão de crédito. Então eu consigo chegar aqui, quando vem a agulha, a imagem parece um artefato atrás, como se fosse uma coisa meio cinza, mais clara ali, como se fosse uma sombra. Então às vezes eu consigo ir readequando até mesmo a posição do meu transdutor ou ir mudando um pouco o ângulo e basculando para eu conseguir tentando buscar melhor aonde tem artefato para o ponto onde não tem, para eu conseguir identificar exatamente aonde que tem agulha, aparece artefato, aonde não tem, para eu ter segurança do que eu estou funcionando. De novo aqui, né, a nossa ideia do Pitágoras. Aqui um outro exemplo para vocês, a artéria, a veia, né, reparem que eu vou vendo avançar a agulha, eu vou vendo que vai dando um artefato, né, vai se mudando o aspecto aqui da imagem e a veia vai se deformando. E eu estou sempre ali, né, tentando aspirar sangue e tal, para eu conseguir fazer uma punção na melhor condição possível. Se eu não tenho imagem, é sinal que a agulha ainda não chegou no plano da onde está o meu vaso. Se a imagem estiver aqui embaixo, vai ser aquela situação de antes, que a veia já, que a agulha já transfixou a veia e eu nem tomei conta. Então isso a gente tem que ir acompanhando em tempo real e vendo, né, qual a direção e o que eu estou buscando. Outra representação aqui, ponto A. Eu estou vendo aqui bem em cima da agulha, então eu vejo um artefato sobre o vaso que inclusive faz uma sombra. Ponto B, que eu estaria bem na ponta, eu estou conseguindo ver sem artefato. E no ponto C, quando eu estou com feixe antes da agulha, eu não enxergo coisa nenhuma de artefato desse sentido. Aqui essa mesma imagem que a gente estava vendo antes, né? Vocês vão vendo que a deformidade vai acontecendo, que a agulha vai avançando e vai chegando sobre o vaso. E um dado de segurança, um controle, é exatamente isso. A gente quer conseguir chegar a agulha bem no centro do vaso, né? Você tem que pegar uma veia, o ideal é conseguir funcioná-la o mais no meio possível. Quando eu funciono muito lateral, até a chance, né, de eu transfixar ou a chance de eu acabar ficando na parede ou de eu não conseguir avançar um fio guia é muito maior. Então esse seria um critério interessante para saber, ó, estou no caminho certo, aonde que eu tenho que chegar. De novo, falar um pouquinho, não é o objetivo dessa aula do eixo longo. Nossa técnica que a gente está falando, a gente entraria, né, 45 graus no eixo transversal. Quando eu vou no eixo longo, por que ele é legal? Porque em vez de eu estar enxergando o vaso nesse sentido, eu consigo ver o vaso
nesse sentido aqui longitudinal. Isso me permitiria colocar minha agulha bem embaixo do meu transdutor, né, um ângulo de 30 graus, então a agulha entraria mais deitadinha assim, e eu conseguiria acompanhando minha agulha em tempo real, avançando com eco, para enxergar ela exatamente dentro do vaso. Para punções de jugular, de femoral, para catéteres periféricos, né, seja catéter de PAM e tal, isso aí não é um problema, não preciso de longitudinal. Para subclávia, isso vai ser uma coisa importante, mas é muito mais dispendioso, precisa ter uma curva de treinamento muito maior, que eu acho que é difícil de conseguir fazer só com essa versão teórica. Outro negócio importante do ultrassom, que já tem até alguns guidelines agora já recomendando, é não só funcionar, mas a gente conseguir fazer essa etapa seguinte de confirmar que eu inseri, que a minha punção é de fato no sistema venoso. Então aqui eu tenho a artéria, eu tenho a veia, né? Essa veia é enorme, é ótima, e reparem que aqui eu tenho um artefato branco, né, hiperecogênico, que eu comprimo o vaso, mas ele está sempre lá dentro. Esse aqui é meu fio guia, né? Eu fiz a punção, passei o fio guia e aí eu confirmo que o meu fio guia está de fato inserido dentro da veia para garantir, né, que eu não vou dilatar, colocar um catéter de diálise em algum sítio que eu não pretendo. Essas aqui são representações, né? Isso aqui seria a agulha, a maneira que eu enxergo ela, seja no eixo curto, seja no eixo longo. Quando eu passo o fio guia, não é muito diferente no eixo curto, eu viro só um pontinho hiperecogênico, mas se eu viro do eixo transversal para o longitudinal, eu consigo enxergar o fio guia ao longo. E quando eu coloco o catéter, é essa imagem que eu vejo, né? Parece dois risquinhos, né? Eu vou botar uma meia-lua aqui e tal. O catéter a gente enxerga assim, porque como ele tem uma luz ali, né, com líquido dentro, então a gente vê uma parede, o líquido e a outra parede. Eu consigo confirmar exatamente aonde está o meu catéter inserido. Depois disso eu posso voltar para a pleura, né? Já vi que eu dou dentro do sistema venoso, já confirmei. Vou olhar o pulmão para garantir que eu não fiz pneumotórax. Com isso já me libera da urgência de fazer um raio-x de imediato para confirmar a posição. Tem uma série de estudos crescendo nesse sentido, mostrando, bom, se eu consigo enxergar o fio guia, se eu consigo documentar que não tem pneumotórax, daqui a pouco eu posso fazer um teste, né, de microbolhas para ver se infla o ventrículo, se aparece no ventrículo direito. Com isso eu consigo confirmar a minha inserção de catéter e descartar complicações de uma maneira bastante acurada. Algumas